implementação da Lei 10.639, de 2003, que exige o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, tem enfrentado desafios significativos. A lei, além de instituir o Dia Nacional da Consciência Negra, busca combater o racismo na prática, sendo considerada uma das principais vitórias dos movimentos sociais e do movimento negro do país. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre um recente estudo que revelou dados preocupantes a respeito da implementação desta lei e também sobre a importância desse ensino. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. A Carta Magna diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Diz também que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão. Sobre o tema, eu converso agora com Edmara Diniz Costa, que está aqui ao meu lado, e é escritora, produtora cultural e pesquisadora especialista em história e cultura afro-brasileira e africana. E uma das autoras do livro O Ensino do Teatro nos Quilombos, Memórias e Identidades Calunga em Cena. E também com o Procurador da República, Júlio José Araújo Júnior, que conversa com a gente pela internet. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Júlio, eu gostaria que o senhor começasse comentando um pouquinho a importância desta lei. Bom, primeiro é um prazer grande estar aqui com vocês, agradecer pelo convite. A Lei 10.639, ela cumpre um papel super importante na valorização da memória e na forma da gente contar a nossa história. Durante muito tempo, a história que a história não conta, né, as memórias das pessoas descendentes de pessoas escravizadas, dos próprios povos indígenas, que já são objeto da Lei 11.645, elas não estiveram ao alcance dos currículos das escolas. E com essa lei, o de legislador, né, ele dá um olhar muito claro para o cumprimento da Constituição e para a garantia de que essa história seja contada de uma maneira plural, que leve em conta todas as perspectivas dos grupos que formaram a sociedade brasileira. E isso é uma forma importante de ajudar a combater o racismo também, né, procurador? Sem dúvida, sem dúvida. Muitos de nós, na nossa formação na escola, a gente aprendia uma história muito baseada na vitória do colonizador, né? A ideia de que os portugueses descobriram o Brasil, de que negros e povos indígenas, de certa forma, eram mão de obra e que, de certa forma, criaram um cenário para a construção dessa nação, muitas vezes fez a gente esquecer o quanto que esses grupos, na sua resistência, foram importantes para a nossa história. E, com isso, a gente acaba contribuindo para uma visão discriminatória em relação a essa contribuição e a essas memórias. Quando você coloca isso na educação, você tenta enfrentar todo esse passado e toda essa forma muito seletiva e, por que não, racista de contar a nossa história. Agora, na prática, Edmara, essa lei ela tem enfrentado uns desafios, né? O Instituto Geledes, Instituto da Mulher Negra e o Instituto Alana divulgaram recentemente dados de uma pesquisa que são preocupantes, não é mesmo? Sim, a lei ela já é uma conquista, né? Só que ela não garante que ela aconteça na prática, né? E entre os desafios que a gente ainda tem pela frente, o que eu sinto é o investimento, né, nas escolas, na infraestrutura das escolas e investimento principalmente na formação de professores, para poder desconstruir toda essa branquitude, né, tudo isso que foi ensinado para a gente que traz muito a cara da Europa, mas não traz nada de África, do continente africano, e das referências que são nossas, né, que são ancestrais. E da gente se colocar num lugar de escuta, porque a gente quer ensinar dialogando, mas muitas vezes a gente vai para esses espaços educativos impondo ainda o conhecimento, né? A gente acha que está dialogando, porque é bonito falar de Paulo Freire, é bonito falar dessa proposta dialógica, mas na prática, quando a gente vai para a prática, às vezes a gente não se coloca num lugar de escuta, só de fala. E tem que falar de uma forma que os alunos entendam, exatamente, né? Eu aprendi muito com a minha pesquisa, porque quando eu queria ser atriz da Globo, né? Eu fui fazer artes cênicas na UNB e queria ser atriz da Globo. E aí, na universidade, tendo contato com algumas disciplinas, entre elas pensamento negro contemporâneo,
história e cultura africana e afro-brasileira, eu fui entendendo que eu tinha um lugar no mundo e que o teatro poderia fazer parte desse meu lugar no mundo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu livro daqui a pouco. Antes, nós vamos ver uma pergunta que veio das ruas. Vamos ver a pergunta de um telespectador. Qual a importância de ensinar a história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas? Procurador, a gente já falou que é extremamente importante, né? O que isso pode mudar aí no pensamento da sociedade? Olha, a gente não tem a noção do impacto, né, que isso, quão transformador isso é, né? Porque muitas vezes a gente está muito preso a certos padrões e a certos mecanismos de reprodução do conhecimento. Mas toda vez que a gente acompanha, e aqui no trabalho do Ministério Público Federal a gente percebe isso muito, quando a gente consegue concretizar a lei, o que é difícil, como foi dito aqui, né? Muitas vezes há uma dificuldade de formação dos professores, há uma ideia, a reprodução, às vezes, do senso comum de que a contribuição negra pode ser colocada apenas em novembro ou em maio. A reprodução desses estereótipos ainda é muito presente. Mas quando a gente consegue levar isso adiante, a gente incute nas crianças, nos jovens, em todos aqueles que estão submetidos a esse aprendizado, um respeito e uma compreensão da pluralidade do nosso mundo e da contribuição e do fato de que conhecimento, cultura, história, saberes não são hierarquizados, né? Que existe uma contribuição histórica tremenda da população negra à nossa formação, que se confunde com a sua resistência, mas que transcende muito os modos de vida e a capacidade que esses grupos tiveram de construir as suas vidas e contribuir para a nossa formação. E com isso, o que a gente ganha? A gente ganha em tolerância, ganha em respeito, ganha em aprendizado e ganha numa visão de mundo que é uma visão mais abrangente, uma visão que ajuda a que a gente possa conviver em sociedade para que a gente crie espaços livres de discriminação e de racismo. Edmara, e o seu livro é um passo importante nessa direção, né? Você fala sobre o ensino de teatro nos quilombos como uma forma de ressignificar a presença negra, a participação negra na cultura do Brasil. Sim, a proposta da pesquisa, né, que eu trago no livro é apresentar algumas diretrizes que teve como objetivo sistematizar uma metodologia de ensino do teatro, visando a apreensão corpórea, a ressignificação de conceitos, o fortalecimento e a reapropriação da cultura local pelos jovens quilombolas do município de Cavalcante, Goiás, né? Então, nessa pesquisa, eu não queria voltar para Cavalcante levando um conceito de teatro, eu queria entender o que a comunidade já concebia como um teatro, né? Então, eu me adentrei dentro do universo quilombola, com 30 sujeitos, que eram jovens, na faixa etária entre 12 a 15, 16 anos, que faziam oficinas de teatro comigo, né? E aí a nossa proposta de oficina era ensinar teatro partindo do conhecimento que eles já tinham das performances culturais locais, né? Então, eu que achava que tinha 30 sujeitos de pesquisa, virei mais sujeito do que os próprios sujeitos. Por quê? Porque esse processo ele é um processo de desconstrução dos nossos olhares verticalizados, das nossas visões unilaterais de cultura, que é quando eu falei da questão de você ter que entrar num lugar de escuta, não de fala, né? Os jovens, eles têm muito mais a dizer do contexto local para a gente do que a gente mesmo que chega querendo ensinar alguma coisa, né? E isso pode ser replicado em outros quilombos? Isso pode ser replicado em outros quilombos, né? No livro eu vou apresentar todo o processo, por exemplo, nas nossas aulas de corpo, né? A gente fazia um paralelo com a corporeidade presente nos personagens da comunidade, né? Por exemplo, no Quilombo Calunga acontecem os impérios, né? Tem o rei, tem a rainha,
tem todo um ritual que é feito, então a gente se adentrava nesses personagens da comunidade para fazer um trabalho corporal, um trabalho vocal e para poder também trazer memórias do próprio quilombo, né, para o contexto das nossas criações. E eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Quais direitos dos negros são garantidos pela Constituição? Procurador, quais são os direitos garantidos aí? Que a gente está falando nessa questão de ensino, que também é um direito garantido pela Constituição, né? A Constituição brasileira, ela reconhece uma dívida histórica com a população negra, assim como os povos indígenas. Ela tem um compromisso fundamental com o enfrentamento das desigualdades, e a desigualdade de raça é uma delas. Então, assim, não adianta a gente achar que todo mundo, na verdade, é igual mesmo, porque muita gente viveu um privilégio, como foi dito, né? Existe uma compreensão branca que foi construída ao longo do tempo em razão sobre a nossa visão de mundo, sobre a sociedade brasileira, que é fruto de processos históricos que, infelizmente, não acabaram com a abolição da escravidão. Então, a Constituição, ela autoriza que nós tenhamos uma ênfase importante em políticas públicas que ajudem a enfrentar essas desigualdades. E o campo da educação, o campo da memória, o campo da valorização da contribuição afro-brasileira é garantido no artigo 215, no artigo 216 da Constituição, e que tem a sinalização também efetiva no caso do reconhecimento territorial das comunidades quilombolas, no artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. O que a Constituição está dizendo? Ela está dizendo, olha, nós temos que ter um enfrentamento claro do Estado e da sociedade para garantir a valorização da memória e mostrar e ajudar a combater as desigualdades pela educação, né? Então, a Constituição, ela está, de certa forma, ela autoriza que nós façamos esse enfrentamento, porque assim a gente consegue valorizar efetivamente essas diversas contribuições que estão formaram o nosso país, e com um olhar tanto para a valorização das comunidades elas próprias, porque muitas vezes elas têm que enfrentar, e no caso comunidades quilombolas e a população negra de uma maneira geral, mas também é uma questão que deve ser acompanhada por toda a sociedade, sejam negros ou não. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse desafio no próximo bloco. Agora nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os desafios na implementação da Lei 10.639 de 2003, que exige o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Sobre o tema, eu continuo conversando com Edmara Diniz Costa, especialista em História e Cultura afro-brasileira e africana, e também com o Procurador da República, Júlio José Araújo Júnior. E nós vamos assistir a uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre declaração do presidente do STF, que destacou ações do Judiciário para contribuir para a igualdade racial. Entre essas medidas, a estruturação de um sistema de bolsas de estudo para atender candidatos negros na preparação de concursos para juízes. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que é preciso derrotar o passado marcado por injustiças contra a população negra e buscar o caminho da igualdade racial. Precisamos ampliar o acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho de consumo, aos cargos públicos e eletivos, bem como, muito importante, as posições privadas mais elevadas. O presidente do STF afirmou ainda que as estatísticas demonstram a existência de racismo estrutural na sociedade brasileira e que, para mudar a realidade, é preciso tomar consciência e praticar uma vida antirracista. Segundo Barroso, o Poder Judiciário tem tolerância zero com o racismo e falou do empenho para mudar a realidade com mais equidade. Para incentivar o ingresso de juízes negros nos quadros do Poder Judiciário, estamos estruturando um grande sistema de bolsas de estudo que possa atender milhares de candidatos, auxiliando-os na preparação para os concursos da magistratura. Assim,
Ao lado das ações afirmativas, estaremos capacitando as pessoas para disputarem as vagas em melhores condições de competitividade. Nós vamos mudar as estatísticas do Poder Judiciário. Procurador, qual a importância dessa ação aí para mudar as estatísticas e garantir uma maior presença negra aí no Judiciário? Essa declaração do ministro Barroso, ela nos enche de alegria e de esperança, porque ela mostra, primeiro, um diagnóstico. Infelizmente, as nossas instituições do sistema de justiça têm uma presença negra muito, muito pequena, considerando o universo de pretos e pardos. Se na população somos 56%, instituições como o Ministério Público e o Poder Judiciário, entre os membros, somos cerca de 20%. Isso já é um grande problema, que pode se resolver com as cotas que existem nos concursos, mas também podem se resolver com essa proposta que o ministro coloca, em que se ajuda e se apoia iniciativas de bolsas de estudo para pessoas que estão estudando para o concurso possam se dedicar para finalmente conseguirem ser aprovadas. Então, todos esses esforços de ações afirmativas, eles são importantes para que a gente mude com urgência essa realidade. A gente poderia usar um argumento que muitas vezes é usado, né? Vamos criar condições na educação, como se esse processo pudesse esperar por gerações. Mas se a gente tem uma premissa da desigualdade, uma desigualdade que demanda, inclusive, reparação histórica, é importante que instituições como o Poder Judiciário tenham esse compromisso. Por isso, nos enche de esperança essa declaração do ministro Barroso de que o caminho é enfrentar e superar essa desigualdade. Mais uma vez, Edmara, falamos aí da importância da educação. É fundamental aí ter uma ação conjunta entre Estado, sociedade e as escolas? Muito necessária essa ação conjunta, né? Porque, inclusive, eu acho que a sociedade civil já tem muitas ações que são consistentes, inclusive de sucesso, que dialogam e executam a lei, né? E eu acho que a escola, o ensino formal, ela precisa se fortalecer mais. E para ela se fortalecer mais, eu acho que ela precisa ampliar essa proposta de educação formal também para dentro das instituições que não são formais. Até porque, quando a gente vai se adentrar, né, no universo afro-brasileiro, na cultura quilombola, né, a gente precisa considerar o contexto, né, e tem todo um contexto da corporeidade, um contexto da oralidade, né, que às vezes ele é desconsiderado dentro do ensino formal. Então, eu acho que a gente tem que romper um pouco essa barreira, né, de intensificar esse diálogo, né. Minha pesquisa, por exemplo, que resultou na publicação do livro, ela aconteceu dentro de um espaço informal, foi dentro de uma ONG. Por quê? Porque na época que eu estava realizando a pesquisa, eu senti que eu não teria liberdade suficiente para investigar e tempo, né? Porque dentro de uma sala de aula que você vai ensinar história, teatro, você tem 45 minutos numa sala com 45 cadeiras e como é que você vai trabalhar o corpo ali, quando desarrumar a sala já tem que arrumar de novo, né? Então, eu fui para um espaço informal para realizar a pesquisa e essa pesquisa se desdobrou em outros projetos, entre eles a Mostra de Teatro Afrocena, a Festa Afroliterária e o Festival Vozes Preta, que tem como proposta promover a difusão da cultura afro-brasileira por meio de diversas linguagens artísticas no município de Cavalcante, como a literatura, o teatro. Então, eu acho que as coisas elas estão acontecendo ainda muito separadas, né? Aí vem a necessidade do esforço conjunto. Do esforço conjunto, exatamente. E na parte dos currículos, procurador, como é que eles podem ser adaptados para poder garantir aí, né, essa implementação do ensino da história, da cultura e até a realização de festivais, de peças, como a Edmara falou aqui? Eu vejo assim, existe todo um debate, né, de melhora de currículos e ele é realmente importante, mas é importante internalizar o quanto que esse conteúdo, né, ele
ele tem que estar integrado, né, e colocado na vida das pessoas e no ensino próprio da história e das contribuições. Eu acho que é um aprendizado, eu acho que faz 20 anos, eu acho que a gente realmente avançou menos do que poderia, mas como a Edmara coloca, tem iniciativas que têm nos mostrado possibilidades tremendas e muito interessantes de oferecer esse conteúdo, esse ensino, de uma maneira que conecte a vida dos alunos, a vida dos estudantes, né? Eu acho que a gente tem um desafio grande que entra um pouco na decisão político-institucional de inserir, de colocar esse tema, seja no currículo, seja como uma prioridade no âmbito do ensino, a decisão da capacitação e da formação dos profissionais, e infelizmente, às vezes, a gente encontra resistência, né? Por exemplo, no campo das religiões, infelizmente, há muita discriminação contra as religiões de matriz africana, e quando a educação aborda esse tema, infelizmente, às vezes a gente vê uma certa intolerância, e a gente tem que conectar todos esses saberes, esse conteúdo, ao dia a dia da escola, que não se resume propriamente à história, resume a todas as contribuições africanas e afro-brasileiros à nossa formação. Eu acho que esse é um desafio que demanda esse aprendizado e que eu sinto que tem melhorado, mas que, de fato, precisa avançar mais. Bom, e nós vamos ver mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Quais são os direitos dos afro-brasileiros de ter a sua cultura representada no sistema educacional? Procurador, essa lei é uma garantia essencial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo que a gente só precisa ter em conta que é uma contribuição, que a ideia, né, das representações, das pessoas se verem representadas ao se contar a história, e não de uma maneira inferiorizada, é fundamental para a autoestima de determinados grupos e para a compreensão e o respeito de outros em relação a esse grupo, para que a gente consiga construir uma sociedade de paz, em que o racismo estrutural, essa ideia, né, de que o racismo ele penetra de tal forma as entranhas da nossa sociedade, de maneira que a gente reproduz certos pensamentos, ele muitas vezes está ligado a esses estereótipos, a essa inferiorização. O que eu considero essencial é que isso a gente não pense isso como um nicho, né? A contribuição negra, ela transcende uma ideia de que agora vamos estudar a história e a cultura africana, afro-brasileira, né? Vamos estudar Palmares, vamos estudar determinados personagens. Todos esses personagens são fundamentais e são importantes. Essas histórias são importantes, mas todas essas histórias e todas essas perspectivas, elas podem dialogar com todo e qualquer tipo de conhecimento que vai ser discutido na matemática, no português, em todas as áreas e campos do conhecimento. A gente precisa está permeado por essa visão, ela não precisa ficar acantonada naquele nicho. A gente discute muito a importância da história e cultura afro-brasileira porque ela sequer conseguiu penetrar e se concretizar. Então é importante que a gente faça essa menção e que a gente destaque isso. Mas a gente tem que colocar a compreensão negra, as visões de mundo e a contribuição da população negra e de seus personagens e das pessoas competentes que constroem a nossa vida em sociedade em todos os campos do conhecimento. É o que você falou da vivência, né, Edmara? Quais foram aí as mudanças que você sentiu depois da aplicação do projeto lá em Cavalcante, tanto nos quilombos quanto também na cidade, de uma forma geral? Eu acho que quando você traz essas novas referências, né, que é desconstruir a Europa, né, essa educação que vem com essas outras referências europeias, você vai desconstruindo essa Europa, trazendo uma outra África, outras referências afro-brasileiras para esse contexto escolar, que não
estão mais à margem da sociedade, né? Mas que estão como centro, como... ele já causa um impacto num jovem, né? Que está lá e que se vê representado num novo material escolar, né, ali como representado como um médico ou como um juiz, né, não com um papel à margem, né, e que ele já se vê e fala, eu também posso ocupar esse espaço, também posso ocupar outros espaços, né, ele já é uma construção, né, de uma outra referência, né, que é isso. Eu acho que é essencial você partir da desconstrução para ressignificar e construir novos conceitos. Bom, esse é um tema muito importante, que a gente teria muito mais a falar aqui, mas, infelizmente, o nosso artigo 5º de hoje está chegando ao final. Edmara, procurador Júlio, eu agradeço muito a presença e a participação de vocês aqui no artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau!